Olá, como estão? Aqui mais uma vez estamos para o nosso programa O Caminho. Como sabem, o meu nome é José Bernardo e estamos aqui a transmitir do town de Brookfield, da igreja de São Paulo, que fica aqui na Visconia Road. E portanto, mais uma vez vamos falar sobre as Escrituras, que este é um programa essencialmente o que falamos da Palavra de Deus. Há 2 semanas atrás falámos sobre Jesus e qual era o depois da salvação, qual era o que é que devíamos fazer depois e não quando o indivíduo é salvo, e para viver a vida cristã. Hoje, por seu turno, temos o título deste programa é quem é Jesus? Muita gente pergunta esta pergunta: quem é Jesus? Por vezes nós tentamos aproximar-se das pessoas e perguntar, queremos evangelizar, e elas perguntam: mas quem é Jesus? E tanto o nosso Senhor Jesus Cristo fez essa pergunta especialmente aos seus discípulos quando estava na região que é no norte de Israel, na região de Cesaria de Filipe, e foi aí que fez essa pergunta aos seus discípulos. E tanto vamos reler o que nos diz nas Escrituras, porque aquilo que eu digo não tem muita importância, o que a Palavra de Deus diz é que é mais importante. Portanto, vamos ler esse capítulo que fica no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, e vamos começar, portanto, a ler essa passagem de Escritura em que Jesus perguntou aos seus discípulos: quem é que sou, quem é que dizem as pessoas que eu sou? E portanto vamos ver. Portanto, já tenho aqui na passagem, estou aqui no Evangelho de São Mateus, e vou começar no capítulo 16 e no verso 13. E portanto isto fala da fé de Pedro, e ele proclamou que Jesus era o Messias. Chegado à região da Cesaria de Filipe, Deus fez a seguinte pergunta, ora está, aos seus discípulos: quem diz os homens que é o Filho do Homem? Portanto fez a pergunta. Responderam-lhe: uns é João de Batista, outros é Elias, e outros que é Jeremias ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Portanto Jesus dirigiu a palavra aos seus discípulos, e tomando a palavra, Simão Pedro, o apóstolo Pedro, disse: respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Onde Jesus respondeu-lhe, disse-lhe a resposta: és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nada poderão contra ela. Portanto, esta foi a passagem que o nosso Senhor nos falou, portanto, que lhe perguntaram que é que as pessoas dizem que eu sou, e portanto o apóstolo Pedro respondeu-lhe: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. E portanto foi a primeira revelação que fez quem é a pessoa de Jesus, portanto o Messias enviado pelo Pai. E portanto temos Jesus é o Filho de Deus, e depois do batismo do Senhor, eis que os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus, e uma voz vinda do céu dizia: este é o meu Filho muito amado, na qual pus toda a minha complacência. Portanto, podemos ler agora no capítulo 3, neste mesmo Evangelho, portanto, onde está esta parte, que quando Jesus se batizou no Rio Jordão, portanto começo portanto, no capítulo 3, no versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ter com João ao Jordão para ser batizado por ele. E João opunha-se, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa por agora, convém que cumpramos assim toda a justiça. E João então permitiu. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, eis que os céus se lhe abriram, e veio o Espírito de Deus descer como uma pomba, e vi sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: este é o Filho muito meu amado, na qual pus a minha complacência. Portanto, o
o pai revelou ao filho, quando o filho, isto é uma revelação da Santíssima Trindade, portanto o pai revelou ao filho: este é o meu filho muito amado, e nessa altura o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma forma de uma pomba, portanto ele foi na altura que estava batizado. E temos outro episódio que também foi noutra montanha, talvez uma daquelas montanhas no Hermon, ou talvez ninguém sabe por certo, ou Tabor, ou outra que ficava no norte de Israel. E portanto isto fica no capítulo 17, mais uma vez, o pai revela-se que Jesus é o seu filho único. Portanto, estamos no mesmo evangelho de São Mateus, e vamos agora ao capítulo 17, e diz-nos tudo do capítulo 17, portanto começa no verso 5 ou 7, portanto somente 2 versos. Ora, capítulo 17, mas mais à frente, e aqui está, portanto, quando foi a transfiguração do Senhor, e depois, 6 dias depois deste episódio em Cesareia de Filipe, Jesus tomou consigo os 3 discípulos, Tiago, João, o seu irmão, e levou-os em particular a um monte alto, transfigurando-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisto apareceram Moisés e Elias, a conversar com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, e quiseres farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda ele estava a falar, quando uma nuvem luminosa os encobriu como uma sombra. E uma voz dizia da nuvem: está o que eu queria. Este é o meu filho, o pai, a falar outra vez, muito amado, no qual pus todo o meu enlevo. E escutai-o. Ao ouviram disto, os discípulos caíram por terra e assustaram-se. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhe, dizendo: levantai-vos e não tenhais medo. Portanto, aqui está outra vez a revelação que o Pai revela do Filho, portanto, o Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e portanto isto tirado das Sagradas Escrituras. Temos aqui também outra... portanto, o Pai disse: este é o meu Filho muito amado, em qual pus todo o meu enlevo. E neste episódio da transfiguração numa das montanhas de Israel, portanto, apareceu Moisés e Elias. Moisés, portanto, como sabem, a lei foi dada através de Moisés, e Elias foi um dos grandes profetas de Israel, aquele que combateu com os profetas do deus pagão Baal, que quando a parte norte, o Israel era dividido em duas partes, portanto era a Judia e a parte norte, que era o chamado Israel, e viviam onde parte das 10 tribos havia, e todas elas caíram em idolatria. Portanto, Cristo é o Salvador da humanidade. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, veio a separação entre o homem e Deus. No Antigo Testamento era necessário o sacrifício de animais para fazer expiação pelo pecado. Mas isto era uma solução temporária, até que Jesus Cristo, pelo seu perfeito sacrifício e derramamento do seu sangue na cruz, expiou todo o pecado. Somente Jesus podia fazer isto, porque ele, portanto, era o único que nasceu sem pecado. E, portanto, temos aqui outra leitura aqui na segunda carta dos Coríntios, no capítulo 5, no verso 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e verso 2. E diz-nos também, portanto, Jesus que nasceu sem pecado e foi, portanto, por isso é que ele foi aceitado ao sacrifício. Portanto, eu não posso, mesmo que eu quisesse oferecer sacrifícios pelo pecado, não posso, porque nós já vemos com o pecado original de Adão e Eva, e portanto não podemos fazer o atoramento por ninguém. Mas Jesus fez-lo porque ele é o Filho de Deus, nasceu puro, sem pecado, de Maria, e portanto foi concebido pelo Espírito Santo, e portanto
não tinha pecado, por isso ele podia ser, quando morreu na cruz, expiar por nossos pecados, porque ele, o próprio sangue, o seu sangue nunca foi contaminado com o pecado original. E portanto, Jesus é o nosso sumo sacerdote. No Antigo Testamento precisava-se um mediador entre um homem e Deus, portanto o mediador nessa altura, portanto no Antigo Testamento era o sumo sacerdote que ia ao templo no dia de atoramento, portanto no dia que se fazia expiação pelo pecado, e levava o sangue o sangue das ovelhas, dos bezerros, e punham no altar. Só ele podia entrar, chamava-se o lugar nos Santos dos Santos. Ele entrava lá e depois fazia a expressão 7 vezes no assento da piedade, onde o Senhor, portanto, portanto, no altar. E outra vez só podia voltar lá daqui, portanto, o outro ano, e fazia a expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Portanto, Jesus, na sua ressurreição, terminou a necessidade de sacrifícios de animais. Jesus agora é o nosso intercessor. A ponte entre Deus e o pecador abriu-se. Portanto, isto podemos ler no livro dos Hebreus, no capítulo 7, vamos dizer o que é que nos diz no livro dos Hebreus, no capítulo 7. Ora, Hebreus é na parte, quase no final da Bíblia, portanto, aqui temos os Hebreus no capítulo 7, no verso 25 e no 26, portanto, aqui está, 25 e 26. Por isso vou começar no verso 22 para apanhar o contexto desta passagem. Por isso mesmo Jesus tornou-se o fiador de uma aliança superior. Além disso, existiram numerosos sacerdotes, porque a morte não permitia que permanecessem, mas este, porque permaneceu eternamente, possui sacerdote eterno. Portanto, está a falar de nosso Jesus Cristo. Por isso pode salvar perpetuamente os que nele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder em nosso favor. Tal é com efeito o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, porque não tem necessidades como os outros sacerdotes de oferecer vítimas por todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Portanto, Jesus, como era o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote no Antigo Testamento, havia, portanto, era a tribo dos levitas que fazia o serviço no templo. Mas Jesus, depois da sua morte e a sua ressurreição, quando sentou outra vez à direita do Pai, portanto, agora é o nosso intercessor, portanto, já não é preciso nós temos que ir ao templo a oferecer sacrifícios, porque ele próprio ofereceu-se o sacrifício. E, portanto, ele foi como uma vítima e agora é o nosso sumo sacerdote, que é aquele também que pode interceder por nós, mas ele não tem necessidade de ir ao templo louvar, no templo que era Israel, foi destruído no ano de 70 da nossa era, e foi nessa altura, portanto, porque o nosso Senhor Jesus Cristo faleceu, portanto, morreu na cruz, talvez com mais ou menos 40 anos antes disso, portanto ele, sempre que nós podemos oração, o nosso Senhor Jesus Cristo, podemos chegar a qualquer problema, qualquer situação, podemos em oração apresentar-se a Ele. Porquê? Porque Ele percorreu o caminho todo. Ele, desde a sua infância, quando começou o seu público ministério, e também nunca pecou, e portanto ele sempre teve em situações como um homem de ser tentado, sofrer em situações, e portanto quando nós vamos em oração
perguntar ou na situação que estamos. Jesus Cristo já esteve nessa situação, portanto Ele compreende qual é, porque Ele próprio experimentou isso. Portanto, essa é uma das razões do novo mediador entre like a ponte entre o homem e Deus, portanto esse mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo como o sumo sacerdote. O terceiro ponto para concluir que temos aqui, portanto, nesta passagem, portanto, é quem é Jesus Cristo. Esta é a passagem, estas são as qualidades que identificam Jesus tiradas diretamente da Bíblia. Portanto, temos que averiguar o nosso entendimento sobre Jesus em linha com as Sagradas Escrituras. Depois pedir ao Senhor para que revelem a vós próprios, para conhecerem pessoalmente. Lembramos o que diz a palavra de Deus na Epístola de São Paulo aos Filipenses, portanto, a todo o nosso Senhor Jesus Cristo, todo o joelho se dobra. Mas vamos lá ver, enquanto eu estou a falar, é melhor eu ler as Escrituras para ver o que diz, portanto, na carta aos Filipenses, portanto, é muito para trás, vamos lá ver, depois dos Efésios, veio os Filipenses. Ora, aqui está no capítulo 1. Começamos no verso 9. Desculpa, aqui, portanto, capítulo 1, verso 9, portanto, estou aqui na carta dos Efésios, portanto, é nos Filipenses, portanto, na parte diz-nos assim, portanto, o exemplo de Cristo, portanto, vou começar no verso 5, tendo em vós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, ele que era de condição divina, não reivindicou o direito de ser equiparado a Deus, mas despojou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens, tido pelo aspecto como homem, humilhou-se a si mesmo, feito ao obediente até à morte, e a morte à cruz. Aqui estão os versos que eu quero realçar. Por isso é que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra, nos infernos, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E com isto termino esta parte, portanto, que qualquer pessoa, indivíduo que vive nesta terra, portanto, o que é que nos diz Jesus Cristo, todo o joelho se vai dobrar nesta vida, especialmente quando esta vida terminar. O que é que nos diz as Escrituras? No céu, na terra, dos infernos, portanto, e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, isto que é Jesus Cristo, é aquele, o Senhor que padeceu na cruz e com o seu derramamento de sangue nos abriu o caminho para a vida eterna. É este mesmo que vos proclamo. Como é que eu hei de entrar a pergunta como quem saber quem é Jesus? Portanto, pedi esta oração ao Senhor. Senhor, eu arrependo-me dos meus pecados, revela-se a mim próprio, como se revela na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. E eu sei que sou um pecador, e vindo à minha vida, tendo compaixão de mim, e portanto quero um dia, quando esta vida terminar, a ter um lugar no vosso reino. E se do vosso coração pedires nesta oração, tenho, Senhor, que o Senhor bata à vossa porta e procurai uma igreja onde proclamem a palavra de Deus. E se não encontrarem, aqui temos em São Paulo, em Brookfield, falamos português e espanhol, e todos os domingos temos o serviço às 8 e às 10h30, e temos inúmeros estudos da Bíblia para aqueles que estão a começar, aqueles que já estão
avançados e, portanto, aqui sois bem-vindos. Portanto, aqui nós estamos na Visconia Rodo e aqui, aqui portanto, onde estão as igrejas de São José, igreja, e aqui nesta parte do Brookfield, portanto, sois bem-vindos na igreja de São Paulo. E, portanto, até ao próximo programa, quero desejar-vos uma boa semana e um bom começo desta preparação que nós temos, que é para a Páscoa. Portanto, estamos na Quaresma, portanto, uma boa Quaresma, para começarmos com a boa Quaresma. E até à próxima, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hi, my name is Joe Bernardo. Once again, we broadcast in Portuguese the message of the gospel. A lot of people ask all the question, who is Jesus? And Jesus himself asked that question to his disciples when he was in north of Israel, a place called Caesarea Philippi, and I have the privilege to be there a few times. And strange, Jesus asked that question. That place is a place was through the 7th century before Christ, to a place of pagan worship, and still in this day. So Jesus asked that question to his disciples, where they said the Son of Man is, and Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." And our Lord revealed to him, "You are blessed, Simon, son of Jonas, because no flesh and blood not revealed that to you, but my Father who is in heaven." And was that revelation. And all of us, the center of the message, all of us are going to answer Christ to that question. And I read from the Epistle of St. Paul to Philippians, when Jesus Christ he was God. He not renounced as a God himself, but like set aside to become a man. And in the end of when he died on the cross, and the Father exalted him, and every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. The center of the message, basing in the God's word, the God the Father in the baptism of our Lord, in our Savior in Jordan by John Baptist, in the 3rd chapter of the Gospel of Matthew, when Jesus, while he was baptized, a voice come from heaven, and this is my beloved Son. And the Holy Spirit to come like a dove and anoint Jesus for his full ministry. So later in this ministry, in that area, again in the north of Israel, when our Lord was in the transfiguration, when our Lord was his clothes dazzling, and he took again the three beloved disciples, Peter, James, and John, and Peter with them, Moses and Elijah. And again the voice come from heaven and said, "This is my beloved Son." The God that testifies Jesus is the one anointed by God, and this is my beloved Son. And again. So Jesus is the one he claims to be, no doubt about it, because all the scripture pointed, all the prophets, they speak about him. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, even the minor prophets, always they speak about our Lord, and one day our Lord is supposed to come into this earth, and they come in the first time, not to bring us to heaven right away, but make the way to die on the cross and make the payment, atonement for our sins, and for us have eternal life. So this was pretty much the central message. I quote more scriptures,
and testify that our Lord is one that claim to be, and based in this word is, and he always claim, I am the way, I am the truth, I am the light, I am the bread of life. With such a claim, no other man in this world make such a claim like this. So the other people, the prophets, they claim, they search for the truth, but Jesus will claim, I am the truth, I am so nobody make such a claim. So if Jesus is the truth, only thing we gotta receive Him and serve Him for our life. That's the only way to live this Christian life. And this was the art of the message. And until next time, God richly bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.